Olá, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia? Tem um texto aqui muito interessante na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Não é novidade para nós, reconhecermos que existe um chamado de Deus para todas as pessoas. Afinal, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está registrado na palavra, na Bíblia Sagrada. Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, que você pode fazer uso dela, da leitura dela, que está disponível para todas as pessoas. Diga-se de passagem que a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido na face da terra. Nós temos aí várias edições, vários exemplares, várias literaturas, títulos de assuntos variados, mas a Bíblia, ela ainda continua sendo o livro mais vendido, porque há um interesse, há uma procura muito grande pela palavra, pelas escrituras, e a gente sabe que algumas pessoas fazem essa leitura assim com um quê de curiosidade ou de pesquisa, outros não, querendo se alimentar dessa palavra para que essa palavra possa trazer um alento, um refrigério, algo que possa promover uma mudança na vida da pessoa. Então a gente sabe que a Bíblia é um livro bastante lido, e quando as pessoas fazem essa leitura com o coração aberto, entregue para receber aquilo que Deus tem para ministrar, há uma mudança, há um crescimento na vida de cada pessoa. Então, quando ele diz aqui, a palavra de Deus diz aqui que todas as coisas contribuem para o bem, inclusive coisas negativas que muitas das vezes ocorrem conosco, A palavra está nos ensinando a tentar tirar a condição que a gente tem de ver, de experimentar o lado bom de todas as coisas. Às vezes até algo que vem como negativo para nós, mas se nós pudermos olhar com cuidado, nós vamos ver que aquilo ali pode trazer uma mensagem positiva para todos nós. Infelizmente, muitas das vezes nós não conseguimos raciocinar dessa maneira. Por quê? Porque às vezes a nossa mente ela está voltada a um propósito, a um fim, e com isso nós não conseguimos enxergar com tanta clareza aquilo que a palavra de Deus quer nos revelar. A gente pode perceber isso no dia a dia, Hoje o valor pela pessoa, pelo ser humano, é algo que está assim bastante defasado. Nós estamos vivendo um tempo onde esse valor que deveria ser dado para todas as pessoas, muitos já não têm mais essa expressão. Os relacionamentos, eles são relacionamentos às vezes de interesse. Se a pessoa não tem algo para oferecer, alguma coisa a mais, o outro já não quer. O nível de tolerância está muito pequeno, as pessoas não estão tolerando mais umas às outras, ao passo que aqui na palavra nos exorta, que nós devemos tolerar, sermos tolerantes. Mas a gente não tem isso. Nós estamos vendo no meio político que nós estamos vivendo, existe uma afronta, uma linguagem de desaforos, não só linguagem, mas atitudes também. Então a gente observa que o ser humano ele está caminhando, eu diria que, para o caos. As pessoas estão vivendo assim momentos de turbulência muito grande. Então, quando ele diz aqui, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você olha e vê uma situação
acontecendo dessa maneira, né, algo que é tão negativo, então você tem a oportunidade de fugir daquilo ali, de não ser como essas pessoas que têm deteriorado comportamentos e atitudes. Então, a orientação que a gente tem pela palavra é que nós podemos ser pessoas diferentes disso, né? Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Então, o chamado é de Deus, o decreto é de Deus, e nós temos que nos submeter a esse chamado. Por isso que cada uma pessoa tem sua profissão, ela faz essa escolha, né? Ela escolhe de que maneira ela vai servir, ela vai ser útil à comunidade. Uns entram para a área da saúde, outros para áreas de edificações, né, área científica, enfim, mas em cada área, cada pessoa, ela vai poder servir, ela vai poder ser útil, não é? Então, o que a gente vê hoje são pessoas que muitas das vezes fazem das suas atitudes, das suas profissões, às vezes algo para o seu mundo pessoal. Eu não vou dizer que todos tenham que construir, não é? Ter aquela ambição leve, aquela ambição clara, saudável, de querer construir o seu mundo, o seu espaço, viver bem, fazer boas construções, né? Saber edificar uma família, dar tudo de bom e o melhor. Mas muitas das vezes, para se obter essas conquistas, as pessoas elas procuram o caminho mais difícil, o caminho às vezes mais contrário, e aí, em vez dela se projetar de fato, muitas das vezes ela se perde. Então, Deus ama a cada pessoa, Deus ama a todos, e Ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus e algo vem ao nosso encontro, né? Às vezes como uma eventualidade, algo que vem assim para tentar nos destruir. Se nós amamos a Deus, né? Nós vamos encontrar o favor de Deus. E ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, aquela situação que aparentemente não está muito agradável, mas Deus vai fazer com que você saiba enxergar o lado bom daquilo ali. E não somente amam a Deus, mas daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, o decreto é de Deus, o chamado é de Deus e a resposta, a ação é nossa. Então, é uma combinação, né, de atitudes. Deus chama, eu atendo, eu ouço, eu obedeço, eu cumpro, eu faço dentro daquilo que é o propósito de Deus. Então, nós vivemos nesse mundo, não sabemos tudo, estamos aprendendo, estamos em construção, né? Mas uma coisa a gente precisa ter em mente: Deus nos ama e Ele quer nos levar para caminhos maiores e melhores. E Ele tem algo bom para as nossas vidas. E quando eu começo a entender isso, quando eu começo a entender que o que Deus tem para a minha vida é o melhor, aí sim eu começo a me enquadrar dentro desse decreto. E vou vivendo dentro desse decreto e assim cumprindo o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Eu conheço pessoas, né, já vi pessoas e sempre observei que uma pessoa, quando ela está no momento terminal, por uma enfermidade, por alguma razão ou outra, se ele foi um excelente escritor, jamais ele vai pedir para que tragam o melhor livro que ele escreveu. Se ele foi um excelente pintor, jamais ele vai pedir que tragam a tela mais interessante que ele pintou. E se ele tem uma conta bancária farta, jamais ele vai pedir que traga o extrato.
mas ele vai pedir: chama fulano, chama a pessoa, chama aquela criatura que eu quero ver, eu quero falar. Por quê? Porque pessoas, o relacionamento entre pessoas, ele é muito importante. E isso está defasado, desgastado. E Deus quer restaurar isso. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Às vezes até uma atitude de desafeto. Deus quer transformar aquilo, quer nos alertar para que aquilo ali não é legal e a gente possa ter uma conduta, né, restaurada, uma conduta melhorada. Então eu quero dizer que nesse dia de hoje, eu não sei como está o seu dia, eu não sei quais as coisas que você está vivendo, mas procure entender que há um projeto de Deus. Mas como pode ter um projeto de Deus? Você se pergunta, em algo tão terrível que esteja acontecendo comigo. Dá uma olhadinha, preste atenção, que você vai saber tirar o lado bom dessa situação. Nada é perdido, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Ok? Nós nos encontramos no próximo vídeo.